Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, que relata a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, Então, porque a lei do Espírito da vida, que é a lei de Cristo, em Cristo Jesus, te livrou ou nos livrou da lei do pecado, que era a lei de Moisés, e da morte, Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado da carne condenou o pecado, Estão entendendo, Eu vou repetir. Porquanto o que era impossível à lei, era impossível à lei de quem? A lei de Moisés. Visto que se achava fraca, essa lei era uma lei fraca pela carne, porque era a lei da carne, a lei de Moisés. Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado, ele estava como nós, e carne é pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Vamos entender o que é isso, É porque o povo israelita, o povo que foram resgatados lá do Egito, era o povo de Deus, está lá em Êxodo, o povo de Deus, a herança de Deus. Pode ler a sequência de Êxodo, É o povo de Deus que foi resgatado. Por quem? É o povo que foi dado para Cristo. Deus deu esse povo que foi tirado lá do Egito, que é o povo israelita e todas as outras tribos, Esse era o povo de Deus, a herança de Deus. E Deus deu esse povo para Cristo. Por que deu para Cristo? Porque eles deixaram de seguir a Deus e foram seguir o homem. E eles estavam em pecados contínuos. Então Deus enviou seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, que foi isso que Deus fez. Enviou Cristo em espírito. Deus enviou seu Filho em espírito aqui para a terra para se tornar carne como nós, para resgatar o povo de Deus, que Deus deu a Cristo, para resgatar porque abandonaram a sua lei, abandonaram os seus mandamentos, foram para a legião do mal, deixando a legião do bem, a legião de Deus. E os profetas que Deus enviou para resgatá-lo não tiveram sucesso, e foi muito, Foi mais de 5 nos últimos tempos enviados para resgatar. Até Malaquias, que é o relata que os sacerdotes estão roubando o dízimo, que era dos sacerdotes verdadeiros, das viúvas, e dos órfãos, estavam roubando para si, levando para as suas fazendas e não
dando para quem era devido. Então, esse povo que era a herança de Deus, que era o povo de Deus, estava cheio de pecado, né? Foram para os ídolos, para as estátuas, para os deuses, para as esculturas esculpidas e para as falsas igrejas e falsos templos, antes de Cristo chegar, e mesmo quando Cristo já existia essas coisas, né? Então, enviando seu próprio filho em semelhança de carne. Quando ele virou, não estava carne, estava espírito, mas ele se tornou carne no ventre de Maria, como todos nós, por parte, se tornou carne da carne do pecado, né? Em semelhança da carne do pecado. E por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Cristo condenou o pecado, que é um mandamento dado por Deus também. Porque antes adulterava, o povo morria apedrejado, mas Deus não dizia que aquilo era pecado, era desobediência, né? Matava, mas era desobediência, né? Pecado veio depois que Cristo detectou essas coisas para eles, né? Tudo que ele estava fazendo era pecado, né? Adulterando, se prostituindo, roubando, matando, enganando, mentindo, julgando o certo pelo errado, e etc, etc. E por isso que Deus enviou seu filho para resgatar esse povo que estava fazendo essas coisas. Vamos continuar. Para que a justiça, exigência da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é a nova doutrina, né? Para que Cristo veio introduzir a sua lei, sua doutrina e seu novo mandamento. Não é a lei de Moisés isso aqui. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, a lei de Cristo, que não andamos segundo mais a carne, mas segundo o Espírito, né? Que Espírito? O Espírito de adoção, quando recebemos sendo batizado por arrependimento. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, que é os pecadores, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, para os convertidos que se arrependeram do pecado, está na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que é a doutrina de Cristo. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Por quê? Quando nós é batizado na verdadeira igreja, a igreja de Deus, a gente recebe um espírito novo, um espírito de adoção, quando somos lavados e remidos, né? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, né? A inclinação da carne é morte, por quê? A carne causa pecado, é isso que Paulo ensinou no versículo anterior que eu li, né? A carne ela é propósito a pecado, mas a inclinação do Espírito, a inclinação é vida e é paz, diferente. Porquanto a inclinação da carne é inimizade. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus nem em verdade o poder ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus, né?
que ele quer dizer tá na carne, né? Tá na carne é tá na carne é estar fora da vida espiritual, né? Como está dizendo aqui, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a carne ela tá para o pecado, mas se estamos, né? Se estamos espiritualmente, né? Nós não estamos na carne, mas sim vivendo pelo Espírito de bondade, né? Pelo Espírito de bondade, de amor, de zelo, né? Vós, porém, não estáis na carne. Esses que são batizados, lavados e remidos, que recebem o Espírito, nós estamos vivendo agora espiritualmente, mesmo tendo carne, porque nós não estamos satisfazendo a vontade da carne, mas satisfazendo a vontade de Deus, da doutrina de Deus e não da carne, porque a legião do mal trabalha para fazer o pecado, e o pecado está na carne, não está no espírito. Agora, o pecado da carne faz com que o espírito peque, né? E quando o espírito peca, Deus se afasta de nós, né? Porque aquele espírito já não é mais puro. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, né? Porque tem o espírito do mal e tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus verdadeiro, ele não vai pecar, né? Mas se nós damos vaga para um espírito maligno entrar, então a carne vai viver em pecado. Mas se o Espírito do bem, da legião do bem, da legião de Deus, está habitando em nós, né? Nós estamos vivendo em santidade, né? Porque nós não estamos tendo espírito de pecado para que a carne peque, para desagradar a Deus. Mas se deixarmos que o espírito, a gente pode perder o espírito, esse espírito que Deus não dá. Nós pode perder ele, se a carne chegar a vencer, né? Mal. Aí o Espírito de Deus, de bondade, sai de nós e vai entrar o espírito do mal, porque a sua carne está dando vaga para o espírito do mal e expulsando o espírito do bem, né? É assim, né? Então, se nós somos lavados e remidos, o espírito do bem está em nós, nós temos o dever de conservá-lo em nós, não dando vaga para que o espírito do mal expulse o espírito do bem que está em nossa carne, na nossa alma, né? Para que nós não se perca. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aquele que não é remido, batizado, lavado em Cristo, né? Em Cristo, então ele não é de Deus, ele não é de Cristo, mas de Satanás, porque ele está com o espírito do mal na sua carne, né? Ora, se Cristo estava em nós, o corpo, na verdade, está morto, a carne, por causa do pecado. A carne de Cristo que veio, né? Que a carne é o pecado, né? Cristo veio, recebeu um corpo de pecado. Mas, vamos prestar atenção. Ora, se Cristo estava em vós, espiritualmente, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. Que corpo? Que morte? A morte do pecado, né? Ora, se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. Que corpo? Esse corpo aqui. Mesmo a gente estando vivo, esse corpo está morto no pecado para Deus. Porque
O pecado está praticando coisa carnal, material. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Quer dizer, se nós estamos com o Espírito de Cristo, né? Se Cristo está em nós, né? Então nós estamos com a justiça. Mas se a gente está mentindo, está roubando, está enganando, pesando erroneamente, né? Matando, roubando, então que espírito de justiça nós teremos? Nenhum, né? Mas se nós estamos com o espírito de adoção de Deus, aí nós estamos com a justiça, né? O espírito vive por causa da justiça. Então, quando nós se arrepende do mal de pecado, se lava e segue na doutrina verdadeira, no mandamento verdadeiro, dentro da verdadeira igreja, obedecendo, o Espírito vive por causa da justiça, que nós andamos nela. Mas se nós deixamos a justiça, esse Espírito sai de nós e entra o Espírito do mal. É isso que ele quer dizer aqui. Ora, se Cristo está em nós, em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então, se nós estamos aqui, eu, por exemplo, agora, estou em Cristo, esse corpo está morto, né? Por causa do pecado. Ele está morto. O pecado não está entrando nele. Ele está morto. O pecado não vai viver nesse corpo. Está entendendo agora? O pecado não vai viver nesse corpo. Porque eu estou em Cristo. Cristo está em mim, então esse corpo está morto para o pecado. O pecado não vem viver nele. Esse versículo quer dizer isso. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Né? Esse corpo está morto, porque Cristo está em mim. O corpo está vivo. Vocês estão vendo que eu estou falando, eu estou me metendo. Mas Cristo está em mim. Eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim. Então, esse corpo aqui, ele está morto. Para quem? Para o pecado. Né? O pecado não vem viver nele. Né? O pecado não vem viver nesse corpo. Porque esse corpo está morto. Né? Porque esse corpo está morto para o pecado. Né? Mas se Cristo não está em mim, se eu não vivo em Cristo, esse corpo está vivo para o pecado. Entenderam agora? Né? Se Cristo não está em mim, eu não estou em Cristo. Eu estou vivo, meu corpo está vivo. Então, esse corpo está vivo para o pecado. E o pecado vive em mim. Por quê? Porque Cristo não está em mim e nem eu nele. Mas, ora, se Cristo está em vós ou em mim, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Meu corpo está morto, eu estou vivo, mas Cristo está em mim, eu estou em Cristo. Eu estou na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Eu estou na verdadeira doutrina, que é a doutrina de Cristo, não de homem. Eu estou no verdadeiro mandamento, que é de Cristo e não de homem. Eu estou obedecendo. Esse corpo está morto por causa do pecado. Ele não está vivendo. Esse pecado não está vivendo no meu corpo, porque esse corpo está morto para o pecado. Mas o Espírito, aquele que eu recebi, o Espírito de adoção, quando eu me arrependi dos pecados e deixei de pecar, né, ele vive em mim por causa da justiça, porque eu não estou mais cometendo injustiça para Deus. Mas a justiça, eu não estou mais adulterando,
não estou mais me prostituindo, não estou roubando, não estou mentindo, não estou enganando, não estou matando, etc, etc. Então, o Espírito vive em mim por causa dessa justiça. Entenderam? Deu para entender? Espero que tenha entendido, tá? Vamos seguir, vamos dar sequência. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, olha, e se o Espírito daquele que dos mortos, o Espírito dos mortos, ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, Jesus, há de vivificar também o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Vou ler novamente. O Espírito vive em nós por causa da justiça. Isso quando estamos em Cristo e Cristo em nós. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, o Espírito que dos mortos, que foi Cristo que ressuscitou dos mortos, Cristo ressuscitou, o Espírito dele, né? O Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós ou em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, Deus, né? Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, né? Pelo seu Espírito que em vós habita. Então, nós não morreremos se esse corpo mortal, né, estiver vivificado em Cristo, né? A Cristo, ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, se nós estamos em Cristo, se nós vivemos em Cristo, nem os vossos corpos mortais morrerá, porque ele vai vivificar também no último dia. No último dia, aquele que morreu em Cristo vai vivificar. Os ossos vai se encher de carne, como está escrito. Vai se tornar do jeito que nós somos agora. Só que, quando nós chegar a Cristo, que é a ressurreição, nós vamos receber o batismo em Espírito Santo em fogo, e essa carne que foi transformada novamente, não é com sangue, é outro tipo, vai ser outra transformação, porque no céu não entra carne pecadora nem sangue, não entra. Então seremos transformados novamente, como somos transformados nesse batismo aqui do arrependimento, né? Portanto, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Portanto, irmãos, não somos devedores, não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, há vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificado as obras do corpo, né, viveremos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar com temor, mas recebesse o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, esse espírito de adoção
que nós recebemos é aquele Espírito quando nós nos renunciamos, né? Nós nos renunciamos do pecado. Nós somos pecadores e nós nos convertemos à verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Não a igreja que o homem inventou, não a doutrina de homem, a doutrina de Cristo, não o mandamento de homem, mas o mandamento de Cristo. Aí, quando nós nos arrependemos, nós somos batizados, nós somos lavados, nós nos tornamos outra criatura, e aí recebemos um espírito de adoção, né? Depois de remido, porque não recebeste o espírito de escravidão. O espírito de escravidão é o da legião do mal, para outra vez estar com temor, né? Porque quem está na escravidão do mal sempre tem temor a Deus, embora não obedeça. Mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Esse é o espírito que recebemos após nos ser batizados e lavados e se tornado uma nova criatura dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Porque na igreja falsa, você que é batizado na igreja falsa, você não recebe esse espírito de adoção. Não. Você só recebe esse espírito de adoção na igreja verdadeira, né? Porque o pastor que prega uma falsa doutrina, um falso mandamento, ele não é de Deus. Ele não está na doutrina de Cristo. O que ele ensina engano, ele não é de Deus, né? Essa é a verdade. O Espírito, né? O Espírito mesmo testifica o nosso Espírito. O Espírito de Deus mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Quando nós recebemos esse Espírito, ele vai saber se nós somos mesmo de Deus ou não, né? Se filhos também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, quando nós é batizado, que recebemos esse espírito de adoção, nós devemos ser como Cristo foi, chegar até morrer, né, pela igreja. Cristo morreu pela igreja, que é a sua doutrina e o seu mandamento e a sua lei. Então, nós devemos ser dessa forma. Se filhos também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos. Cristo padeceu, Cristo morreu, então devemos fazer o mesmo. Se possível, até morrer como ele morreu, por amor da igreja, que é a sua doutrina e os seus mandamentos e a sua lei, né? Co-herdeiro de Cristo, e se é certo que com ele padecemos, para que também com ele, Cristo,
sejamos glorificados. Cristo foi glorificado na sua morte. Deus sabia que ele ia morrer, Deus sabia que ele ia ser castigado, ia apanhar, ia sofrer tudo, toda a judiação. Deus sabia. E ele foi glorificado por obedecer tintim por tintim o que Deus mandou ele fazer. E assim nós também seremos dessa mesma forma, se nós fizermos tintim por tintim. E se filhos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos com Cristo. Cristo padeceu, vocês viram que Cristo foi judiado, tudo. A gente tem que fazer identicamente, né? Por conta da igreja, por conta da doutrina, por conta da lei de Cristo, por conta dos mandamentos, né? Porque isso acontece, né? Por que isso acontece? Porque quando Cristo veio, o seu povo, o povo de Deus, que Deus deu a Cristo para ele resgatar, ele não aceitava. Por quê? Porque ele estava na legião do mal, seguindo o mandamento de homem, não de Cristo, de Deus. Deus mandou ele para introduzir uma nova lei para ver se ele atendia. Eles não atenderam. Fizeram, mataram Cristo. Assim nós devemos morrer com essa verdade também, com esse mesmo propósito. Por que isso? Porque Deus quer que a legião do bem vença a legião do mal, né? Deus quer que a legião do bem vença a legião do mal. Se ele chegar a nos matar, nós estamos vencendo de certa forma, porque nós estamos dando tudo de nós para seguir o que Deus, o que Cristo deixou através de Deus, né? Nós estamos fazendo de tudo para fazer o que Cristo fez, o que Cristo nos deixou. É isso que isso aqui está dizendo. Vou repetir novamente para vocês entenderem. Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, porque nós recebemos esse Espírito quando nós somos batizados, quando nós abandonamos o pecado e nos tornamos servos de Deus fiéis, com obediência, com amor puro, com amor sincero, né? Com fé. O que é a fé? A obediência daquilo que Cristo nos deu para fazer. E se somos filhos de Deus, e se filhos também herdeiros, se somos filhos de Deus, somos herdeiros do reino, do mundo habitável dele. Herdeiro também de Cristo, né? Nós somos herdeiros de Cristo, na vida eterna. E se é certo que com ele a gente padece, sofremos por conta da sua igreja, por conta da sua doutrina e do seu, a gente só padecer por conta disso, para que também com ele, com Cristo, sejamos glorificados, porque nós não devemos temer de pregar a verdade para ninguém, mesmo que morramos, mesmo que apanhamos, que sofremos, né? Como está escrito aqui, que padecemos pela igreja de Deus, que é a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo com a sua lei, para obedecer, né? E é isso que a legião do bem faz. Do bem, a legião de Deus tem que ensinar para os da legião do mal, como Cristo fez. Aquele povo que não aceitou, ainda é o nosso dever ensinar a eles, para eles vir tentar. Se ele não quiser, ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele sabe muito bem. Todo o pessoal que está na legião do mal, que não quer aceitar a legião de Deus,
sabe o que vai acontecer com ele no último dia, que é ir para o lago de fogo, né? Vamos continuar. Romanos capítulo 8, versículo 18. As primícias do Espírito, esperança, intercessão, eleição, né? Pois tenho para mim que a aflição deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está dizendo pois tenho para mim, Paulo está dizendo que tem para ele, que as aflições desse tempo presente, que está nesse tempo lá atrás, não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada, né? Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Então, ao passar do tempo, Paulo está dizendo que ao passar do tempo, porque a criação, essa criação, aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, né? Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Paulo está falando de um futuro. Paulo está falando de um futuro, né? Na esperança de que também a própria criação, que vai dando sequência, o povo vai morrendo e vai estar sendo uma nova criação, uma nova geração, né? Que é, por exemplo, essa que nós estamos nos dias. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção. Essa criação que ele está aí, né, nesse tempo que ele tá, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Está falando que esse povo errante aí, que não quiseram, que crucificaram Cristo e os outros, né? Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro. Eles estão cativos ao pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eles querem se libertar, porque os que estão seguindo depois deles, né, se converteram, mas eles continuam lá, né? Continuam escravos, né? Na corrupção, cativeiro da corrupção. Os que não se converteram. Mas tem os que se converteram para, né, a liberdade da glória. Esses já são filhos de Deus, que se converteram. Os que não se converteram estão lá ainda, né? Cativo, né? E ele está dizendo aqui, na esperança, ele diz que tem esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, para que eles se libertem, né, junto com os filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, Paulo dizendo que até ele mesmo sofre com essa dor, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, né? Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera, né? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, né? Desculpa aí, aguardamos, né? Se esperamos, que a esperança, muita esperança, nós vemos, né, o que é que vai acontecer em certas coisas, porque na esperança fomos salvos, na esperança da vida eterna. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como o espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, né? Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemido inexprimível, né? E aquele que esquadrinha o coração sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede por nós. Então, quando nós estamos aflitos, né, com a esperança, Deus quer que essa esperança nós não temos nela assim, na vista, que a gente devemos ter uma esperança invisível em Deus, né? Essa esperança que nós temos uma esperança invisível em Deus, porque uma esperança visível todo mundo sabe que acontece. Eu tenho esperança de ter uma casa, de ter um carro, essa é uma esperança visível. Mas a esperança da salvação é uma esperança invisível, né? Porque não se vê, né? Alguém vê como o espera. Mas se esperamos o que não vemos, né, com paciência o aguardamos. Que esperança e paciência é essa? A vida eterna, né? Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza. Quando nós estamos fracos nessa esperança de salvação, o Espírito nos ajuda nessa fraqueza, né? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, né? Às vezes a gente está orando e não sabemos nem o que pedir, mas Deus sabe o que nós devemos de pedir. Mas o Espírito mesmo intercede, né, em nossas orações. Às vezes a gente quer pedir uma coisa e às vezes a gente tem até vergonha de pedir a Deus, né? Porque pode ser uma coisa material, mas se nós pedimos a salvação, né? Sabe? E o Espírito intercede por nós, pela nossa salvação, né? Nós havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemido inexprimível. Então, do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, quando a gente está fraco de espírito, né? Aquele espírito de adoção que recebemos nos ajuda a fortalecer para nós não cair em pecado, né? Não fazer coisas erradas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, né? Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemido inexprimível, né? Quando nós temos em aflição, né? Aquele que esquadrinha os corações sabe qual a intenção do Espírito. Deus sabe, né? Porque Deus esquadrinha todos os corações do homem. Ele sabe a intenção do Espírito, né? Que ele, segundo a vontade de Deus, intercede por nós, que é Jesus Cristo, né? E sabemos que todas as coisas para o bem daquele que ama a Deus, né? Todas as coisas das pessoas
que ama a Deus, que segue a Deus com amor puro, sincero, a doutrina, os mandamentos e a lei, obedece, todas as coisas que acontecem de mal com essa pessoa, ou de errado que ela faz, concorre para o bem dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa ama a Deus, ama a igreja, ama a doutrina, ama a lei e obedece. Se acontece tribulação, Deus está vendo e Deus desconforta e Deus não vai redimir dessa coisa, porque nós o amamos fielmente. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Deus tem um propósito para com o seu povo, né? E esse que tem um propósito, Paulo, era injuriador, era blasfemava de Deus, injuriava, metia o pau nos irmãos, mas não foi chamado. Deus chamou ele, porque Deus conhece o seu coração e sabe que ele vai viver para Deus fielmente, né? Vai obedecer. Esse é o dever daquele que é chamado por Deus, né? Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conforme, o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então, todo aquele que quis entrar para a igreja de Deus, receber a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, e obedecer com amor, por amor sincero, né, em obediência, então esse Deus também o glorificará, né? É justificado por Deus, aí também glorificou. Está falando desse tempo aqui passado, que glorificou aos que se converteram. E também para nós também, é da mesma forma, né? Romanos 8, capítulo 31. Cântico de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quando Paulo está falando aqui, não está falando de nós nos dias de hoje, né? Vocês devem entender esse versículo, porque muita gente diz que deu seu próprio filho para nós hoje. Não, que nós não estávamos lá, né? Isso aqui Paulo está falando no tempo, né? Presta atenção. Aquele que nem mesmo, que é Deus, mesmo o seu próprio filho poupou, né? Antes entregou por todos nós. Paulo está falando dele, dos israelitas, das tribos desobedientes e de todos os gentios daí. Não vamos nos incluir aqui, porque isso aqui, essa inclusão é depois, na sequência, né? Mas aqui é para os que estão lá nesse tempo, né? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Nós aqui, nós não estávamos lá. Está falando do povo que está falando lá aos romanos, né? Por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas, né? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Isso é depois, né? É Deus quem os justifica, né? Está falando para eles lá, nessa doutrina. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu.
Ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós agora, e nós a ele, nesse tempo aí que ele está falando. Porque Paulo está falando aí porque ele veio depois, né? Paulo está ensinando a esse povo aí porque ele veio depois. Já tinham os outros apóstolos. Paulo veio muito depois. Então ele está pregando essas coisas aí porque já é de muito depois. Por isso que ele está falando essas coisas, né? Vou voltar aqui. Né? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Deus não poupou seu próprio filho. Antes o entregou por todos nós. Paulo, porque Paulo, né? Pregou, Paulo bagunçou lá. Paulo não era ainda. Ele está dizendo aqui porque ele não era ainda nesse tempo. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes nos entregou. Entregou a quem? A Paulo e os outros, né? Por todos nós. E Paulo na hora, nesse tempo aí, não era ainda. Ele está dizendo aí, falando do tempo anterior, né? Antes entregou, antes, né? Antes dele ser apóstolo, antes o entregou por todos nós. Deus o entregou antes, né? Antes dele se converter, que ele não era convertido, por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas, né? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Paulo agora está falando nele também. Porque ele fazia, ele acusava nesse tempo, né? Agora ele está se defendendo. Quem agora vai intentar acusação contra os filhos de Deus? Porque Paulo está se achando agora filho de Deus, né? Paulo está se incluindo como filho de Deus. E ele está perguntando: quem tentará agora acusação contra os escolhidos de Deus? Porque Paulo é um escolhido, né? É Deus quem os justifica, né? Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, está falando antes de Cristo, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Cristo agora, né? Ele quer dizer isso, né? Que antes ninguém morreu para esse favor, para nós. Antes ninguém morreu. Quem morreu foi Cristo. E quem morreu, né? Cristo é quem morreu. Quem os condenará? Anteriormente não tinha quem condenasse esse povo, mas Cristo agora condena, né? Quem os condenará? É uma pergunta, Paulo está perguntando. Os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Paulo está se achando um escolhido de Deus. É um escolhido de Deus. Foi Deus quem escolheu ele quando ia para Damasco judiar com o povo de Deus, né? Então ele foi escolhido, Paulo. Quem os condenará? Ele está perguntando. Se Deus justifica, quem é que vai condenar? Quem é que vai condenar? Né? Ele está dizendo, perguntando. Se Deus é quem justifica, quem os condenará? O povo. Cristo Jesus é quem morreu por nós. Ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos antes dele? Ninguém. É o que ele quer enfatizar. O qual está à direita de Deus, né? Ele está enfatizando que é Cristo. E também intercede por nós. Quem? Cristo. Ele está falando todas essas coisas. Antes não existia isso. Mas agora vocês têm que crer, meu povo, nessas coisas. É isso que Paulo está tentando falar aí em Romanos, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele está perguntando outra pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Está perguntando para ele, nesse tempo aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que separa? Ele está perguntando lá o povo. Quem nos separará? A tribulação,
ou a angústia, ou a perseguição, porque ele já perseguiu também, ou a fome, também já padeceu fome, nudez, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, que ele já passou perigo, né, de morte, todo mundo queria matar ele, tudo isso ele está enfatizando, porque aconteceu tudo isso com ele. Ou a espada, ele está perguntando para o povo aí, né? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Paulo está dizendo isso porque ele passou por isso. Ele está enfatizando essas coisas de fome, nudez, perigo, espada, etc, etc, porque ele passou por isso. Por amor de quem? Por amor de Cristo, da doutrina, da igreja, né? Da nova lei. Paulo passou por isso. Como está escrito, né? Que já estava escrito quando ele chegou. O povo já estava escrevendo essas coisas. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Porque esse povo aí não queria aceitar a doutrina de Cristo, a lei de Cristo, os mandamentos de Cristo. Então Paulo está enfatizando essas coisas para esse povo aí convertido, para os novatos e para os que não são ainda. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ele está falando de Cristo. Ele sofreu todas essas coisas. Foi para a prisão, quiseram matar ele não sei quantas vezes, né? E Deus com ele, e ele lá perseverando, né? Porque ele estava seguindo, obedecendo aquilo que Deus deu para ele fazer. E ele morreria até por isso. Ele não morreu porque Deus não deixou, né? Ele não morreu porque Deus não deixou. Para que essa doutrina que Cristo deixou, quando Cristo veio morrer por ela, né? Para salvar o seu povo, que ele não quis, né? Mas Cristo deixou os apóstolos para dar a sequência. E se fosse para ele morrer, ele tinha morrido. Porque várias vezes Paulo estava lá na prisão, prenderam ele, era para morrer, mas Deus fez o quê? Tirou ele da prisão, foi 3 vezes, parece, se eu não me engano, né? Teve gente que testemunhou a favor dele. Tudo isso é propósito de Deus para que ele continue dando a doutrina que foi dada por Cristo para esse povo e para nós agora, né? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Ele se considera um vencedor porque passou por essas aflições todinhas, né? Não chegou a morrer, né? Porque Cristo usa por isso. De que a morte, né? Estou certo, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que declara glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Graças a Deus. Paulo, né? Perseverante o tempo todo, ele não se deixa abater e ele diz, né? Porque estou certo. Ele sofreu essas coisas todinhas que eu falei, né? Vou voltar um pouquinho para que vocês venham entender. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Paulo é um deles. Porque Paulo acusava, Paulo detratava, Paulo ofendia, Paulo fazia tudo quanto não prestava contra o povo de Deus, logo no início. Logo depois que Cristo foi para casa, ele começou, porque aí já estava estabelecida a igreja de Deus, né, a verdadeira. Já estava estabelecida e Paulo assolava, injuriava, metia pau, prendia o povo.
E agora o que ele está dizendo agora? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Né? E agora ele é um escolhido de Deus. Paulo é um escolhido de Deus. Ele fazia tudo o contrário. Né? Mas agora ele está dizendo, quem, né, agora vai intentar contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, né? Porque Deus foi quem justificou ele, né? Ele bagunçava na igreja de Deus. Ele acabava os cultos. Ele metia o pau nas pessoas, injuriava, blasfemava a Deus, né? Prendia os irmãos. Paulo fazia isso. E agora ele está dizendo, quem, né? Quem é que acusa? Quem é que vai acusar os escolhidos de Deus? Agora é Deus quem os justifica, né? Porque ele fazia isso. E Deus justificou ele, né? Quem os condenará? Eu agora não posso condenar mais. Eu sou um de Deus agora. Eu sou um escolhido, eu não posso condenar. Porque ele condenava. Quem os condenará? Ele está perguntando. Cristo Jesus é quem morreu. Né? Só faltou ele dizer, morreu por nós. Cristo Jesus é quem morreu. Ou antes, outra pergunta, quem ressurgiu dentre os mortos? Antes não teve isso, para fazer essas coisas. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem? Só Cristo. Né? É isso que ele está enfatizando aí. Aí ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Ele está perguntando para o povo aí nesse tempo. Né? Também para nós. Serve para nós, porque isso foi dado para nós também. Né? Está escrito, está guardado para nós. Ele está falando para o povo da época aí. Né? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele está perguntando para o povo aí onde ele está falando. Né? Em Romanos. A tribulação, ele agora vai entrar no que ele fez, né? Que ele passou. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele está perguntando. Olha, a tribulação, a angústia, ele passou. Paulo passou por tribulação, por angústia, ou a perseguição, ele também foi perseguido, ou a fome, ele também passou fome, ou a nudez, ou a fome, ou o perigo, Paulo passou por perigo, ou a espada, também Paulo, né, quase morre ao fio da espada, tudo isso. Como está escrito, aí ele vai enfatizar, como está escrito, por amor de ti, ele dizendo, Paulo, por amor de ti, de Cristo, somos entregues à morte todo dia. Ele era entregue para morrer. O judeu queria pegar ele para matar todos os dias, Paulo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Paulo foi, ele e tantos outros, né? Enquanto estava pregando a igreja de Deus, os mandamentos de Cristo, a doutrina verdadeira, o povo chegava, o que ele fazia anterior com o povo de Deus, agora está fazendo com ele. Querendo prender ele, querendo matar ele por conta da doutrina de Cristo, por conta da igreja de Deus. Paulo fez isso para o povo de Deus, logo assim que se converteram, assim que receberam a nova lei, a nova doutrina, o novo mandamento de Cristo. Paulo bagunçou com esse povo. Agora ele está pagando com a mesma moeda, né? Só que Deus está salvando ele. Deus tirou ele da prisão, protegeu ele, porque ele é o escolhido, como ele está dizendo aqui, que ele é o escolhido, né, para deliberar a igreja de Deus. Paulo, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Paulo, né? Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Paulo
está dizendo que foi. Ele só não, e os outros, né? Que foi considerado como ovelha para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Ele está se achando vencedor porque ele venceu, né? A esse respeito aí, Deus salvou ele várias vezes e ele continua, e ele está se achando um vencedor, por até agora está conseguindo introduzir a igreja de Deus, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Mas em todas as coisas agora somos mais que vencedores por aquele que nos amou, Cristo, porque estou certo de que nem na morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisas presentes, nem futura, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade, nem a qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Ele está dizendo que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Paulo, né, ele sofreu todas essas coisas aí, mas ele diz que nem na altura, nem na nem levando ele lá para o ar e soltando, nem socando ele debaixo da terra, nem qualquer outra criatura poderá separar ele, nenhuma outra, a não ser Deus, pode separar ele do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Assim é nós também. Se nós obedecemos à igreja de Deus, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, né, vamos nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Se obedecemos com amor puro, amor sincero, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, o mandamento de Cristo, que é a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde, muita prosperidade em Deus, em Cristo, com amor sincero, puro, fazendo bem, né, até ao seu mal próximo, né, até seu inimigo, fazendo bem ao seu inimigo sempre, né, e obedecendo toda a lei de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Compartilhe esses vídeos para alguém que você conheça. Compartilhe. Não seja rancoroso, né? Não fique com raiva de mim. Vou estar falando a verdade do Evangelho para vocês. Vocês que ainda não conhecem a verdadeira igreja, a igreja de Deus, mas compartilhe também para outras pessoas, para que possa chegar. Esse é o mostra a verdade. Essa verdade. Deixe um joinha, inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito,